Alô? Boa noite. Vamos nos acomodando, nos concentrando, que vai começar mais uma doutrinária presencial aqui na Sociedade Espírita José Ptitinga. Hoje, no dia 25 de novembro, começando a acabar o ano. Então, eu queria agradecer a todas as pessoas presentes, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos aqui à Sociedade Espírita José Ptitinga para mais essa doutrinária presencial. Uma saudação especial para os amigos e amigas do YouTube que oportunamente estão assistindo esse vídeo, que está lá no nosso canal do YouTube à disposição. Esse e tantas outras doutrinárias maravilhosas que a gente já teve aqui. O tema de hoje é a beneficência. E temos a irmã Valéria Camilo para falar sobre esse tema, um tema tão importante, tão atual. Para iniciarmos a nossa doutrinária dessa noite, eu peço para todos que fechem os olhos, que respirem fundo 3 vezes. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse momento de congraçamento, de troca de experiências, por mais esse momento de fraternidade, por mais esse momento de amor. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo solo que pisamos, pelo fogo que nos aquece. Muito obrigado por nossas famílias, por nossos amigos. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado por nossos empregos, nossos trabalhos. Muito obrigado, Senhor, principalmente pelo dom da vida, pela possibilidade de estarmos aqui nesse teatro da vida, nessa encarnação, com a oportunidade de nos aperfeiçoarmos, de evoluirmos, para ficarmos a cada momento mais perto de Ti e perto do Seu Filho, o nosso irmão Jesus, que nos trouxe a boa nova, que nos trouxe a oportunidade de enxergar a vida e de viver uma vida nova, uma vida plena de amor, paz, fraternidade e caridade. Muito obrigado e perdão, Senhor. Perdão pelo que fizemos e não deveríamos ter feito, pelo que não fizemos e deveríamos ter feito, pelo que falamos quando deveríamos ter calado e pelos momentos que calamos e que deveríamos ter falado. Muito obrigado, Senhor. Antes de passar a palavra para a nossa irmã Valéria, eu queria ler uma poesia. É uma parte do poema Alguém Convida, do Espírito de Maria Dolores, por Chico Xavier, que fala sobre a beneficência. A fim de não descermos a alma boa a considerações frias e cegas, lembra, no culto da beneficência, o tesouro das bênçãos que carregas. Usando as mãos tão ágeis quanto livres, sem quaisquer embaraços, pensa na provação dos companheiros que caminham sem braços. Contemplando o céu e estrelas, flores, sem notar que a visão é um dom de luz que levas, fita os irmãos que trazem sobre os olhos 2 trevas. Manejando a palavra que te exprime e com que prendes tanto quanto estudas, medita na extensão de outras vozes inibidas ou mudas. Antes de seres queridos que te ofertam amor e que estimas amar, anota, coração, os que varam a vida sem pouso por um lar. Envolvendo em conforto um filho amado que recolhes por um laço predileto, reflete nos pequenos desprezados que padecem na rua a carência de afeto. Enquanto a fé te ampara e abençoa a alegria, lutes de estrada a estrada, muito embora encontras tanta gente arrasada de angústia, tanta gente que chora. Enumera as vantagens que desfruta e escuta, alma querida. O convite de alguém é o Cristo que aguarda o concurso fraterno
para estender o mundo à construção do bem. Minha amiga Valéria, fique à vontade. Obrigada, amigo. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Os que irão nos assistir posteriormente via internet, YouTube. Assim, pedimos à espiritualidade superior, aos espíritos mentores, protetores da casa, que possam nos auxiliar com uma palavra amiga, uma palavra de afeto, de carinho, para que a gente realmente possa transmitir essa doutrina tão linda que é o Evangelho. E para iniciar, eu fico assim extremamente feliz e ao mesmo tempo ratifico aquilo que eu tenho para mim. O amigo trouxe um poema, de Maria Dolores. Hoje de manhã eu estava revendo o que eu iria dialogar com vocês um pouquinho, e aí eu busquei Maria Dolores. E aí a gente fica tão feliz quando vê, essa questão do fluido energético, como é que a gente trabalha. Nós não nos comunicamos, ele enquanto mediador, eu enquanto nessa noite transmissora de uma palavra amiga, e houve esse fluido de energia, todos na mesma intenção e vibração. Porque quando a gente está aqui, a gente se prepara, faz uma leitura. Eu realmente dedico a tarde a fazer uma busca interna, uma introspecção, antes de trazer algo. Porque o Evangelho, ele tem uma palavra, mas a gente pode fazer interpretação de diversas formas. Então, o que é que realmente eu quero, ou que me é permitido falar naquele momento, e o que é necessário? Então, como é interessante, quando ele começou a falar, eu me senti tão feliz, porque a gente vê realmente essa questão dessa linha e a espiritualidade agindo sobre as nossas falas, a maneira que a gente está aqui interpretando. Então, eu fico muito feliz com isso. Então, nos foi pedido pela casa o capítulo 13, que é aquele capítulo que fala que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Às segundas-feiras, a gente faz o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui. E faz como se fosse um estudo miudinho. Se vocês forem observando, nós estamos numa sequência que é preparada pedagogicamente para que a gente possa entender melhor o Evangelho. E eu fui buscar lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, do que é que Mateus fala a respeito desse capítulo do Evangelho. E ele nos diz lá no versículo 1: acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos outros, para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Então, aí já fica para a gente, quando estiver fazendo as nossas ações, a justiça, a gente sempre está pensando em que propósito nós estamos colocando nisso. Realmente isso é uma coisa que a gente faz de coração, que a gente deseja fazer naquele momento, é por amor. Tem beneficência, tem benevolência envolvido, existe diferença de uma para outra. No segundo, ele diz assim: portanto, quando você der esmola, aí a gente pensa na caridade moral e na caridade material, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Ou seja, não espere do outro. Faça porque você deseja e sente vontade de fazer. A melhor coisa é não observar e não esperar o que vier do outro, mas sim a sua consciência. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. No terceiro capítulo, ele diz: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará.
E eu diria mais, não vamos esperar recompensas. Vamos dar o nosso melhor e, a partir disso, a lei do universo vai se encarregar do que for melhor para a gente. Não ficar nessa de aguardar algo em troca, fazer algo esperando uma moeda de volta. Então, que a gente possa refletir nesse capítulo sobre essas questões e que a gente possa ver durante essa palestra as questões que vão estar aí permeando essa interlocução com Mateus, capítulo 6, quem quiser visitar depois, versículos de 1 a 4, que vale a pena. Então, eu fiquei tão instigada pelo tema de hoje, porque nós estudamos a caridade moral, a caridade espiritual aqui, não foi isso? A moral, a espiritual e a material a semana passada com o seu Edson, e nos foi pedido as instruções dos Espíritos. Quando eu abri lá as instruções dos Espíritos, que a gente vai ver a beneficência, que é a segunda, nós temos vários autores que instruem esse índice. Então, foi bem interessante, instigante, e assim vou dizer, um pouco mais desafiador, como tudo que eu me proponho a fazer, eu já me acostumei com isso, nas leituras, para fazer uma abordagem reflexiva sobre o tema. Nós vamos estudar hoje a beneficência, em seguida a gente tem a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com ingratidão e a beneficência exclusiva. Então, para a gente iniciar, como eu falei, nós temos lá 5 espíritos que falaram sobre a beneficência. E aí o primeiro deles é Adolfo, bispo de Argel. Eu separei só uns trechinhos para a gente não ficar monótono e a gente discutir. E Adolfo nos diz assim: podeis, meus amigos, ter por única opção tornar felizes os outros. Então, ele já começa falando da beneficência na perspectiva de trazer felicidade ao trem. E aí a gente vai lá associando com o capítulo de Mateus e com o capítulo 13 do Evangelho, e vai vendo que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, que seja uma felicidade desinteressada. Trazer a felicidade ao trem, sem esperar recompensas por essa felicidade. A segunda instrução dos Espíritos, também desse capítulo, é de São Vicente de Paulo, que diz: sedes bons e caridosos, sedes bons, amparai aos vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Então, São Vicente nos faz um convite à reflexão vamos dizer assim, das paixões instintivas que nós todos temos ainda no nosso desenvolver reencarnatório, que é a questão do egoísmo e do orgulho, chagas morais principais que derivam as nossas condições de imperfeição. Então, ele nos fala da importância de ser bom e caridoso. E aí ele já começa a refletir sobre a questão da caridade, né? Já o espírito de Cáritas nos fala diretamente. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Então, existem várias formas da gente fazer a caridade moral, a caridade espiritual e a caridade material no nosso dia a dia. E ela nos diz que liga o benfeitor, aquela pessoa que executa essa caridade, ao beneficiado. Se liga até instintivamente. Eu hoje ainda estou, digo a vocês, inebriada com um sorriso muito rápido que convivi ontem. Voltando ontem de Salvador, por volta de 11 horas, nós paramos num posto para abastecer. E me chegou uma pessoa e disse assim: eu não sou assaltante, eu não estou pedindo dinheiro, eu vim de São Paulo, estou com dificuldade e eu estou com muita fome. E a gente tinha acabado de sair de uma pizzaria, tinha uma pizza no carro, praticamente um quarto da pizza estava no carro, devido até o horário, o costume de se alimentar menos.
Minha filha pegou a pizza e deu. Naquele exato momento, eu vi um sorriso na pessoa, no rosto, num semblante muito grande. E aquilo, eu fiquei calada, não comentei, eu estou comentando aqui agora. Aquilo me deu uma sensação de bem-estar, de alívio, uma sensação maravilhosa. E ele saiu com um sorriso tão lindo e falou assim, poxa, que bom, que bom. Saiu saltitando, abrindo o pacote e comendo a pizza. Então, às vezes, a gente precisa só de uma atenção, de um olhar, de uma fatia de um pãozinho, de um queijo, né? E eu fiquei muito, muito feliz. Dormi assim, me sentindo uma pessoa, meu Deus, eu tirei a fome de alguém. Até porque eu sou, no meu perfil profissional, enquanto profissional, eu vejo muito essas questões e uma coisa que eu trabalho no meu dia a dia é para o combate das causas sociais e da fome e da insegurança alimentar e nutricional. E é uma coisa que vamos dizer assim, me toca muito, a característica social e as questões da fome. Me chama muita atenção. Então, eu acredito que seja essa caridade, que é disfarçada de tantos modos e que talvez as pessoas nem percebam o ato que ela está fazendo ali naquele momento. Um espírito protetor nos diz assim, vós podeis fazer a caridade praticando a indulgência. E aí ele destaca a indulgência. Fazei-a assim, mas fazei-a largamente. E o último espírito, João, nos diz assim, todos vós que podeis produzir, dai. Aí ele é amplo, largo, ele diz dai. Dai o quê? Dai o vosso gênio, dai a vossa inspiração, as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Então, dai o que é melhor, um sorriso amigo, uma questão de um prato de comida, um abraço fraterno, no seu trabalho, a sua competência com amor, carinho, dentro daquilo que é possível, dentro de um centro espírita, a sua assistência, o seu amor, o seu carinho, o vir aqui e vir aqui por amor, querer estar aqui. É interessante que quando chega sempre a segunda, eu penso assim, eu vou fazer 1000 coisas no dia, mas é o dia que não é pesado. É o dia que vai até mais tarde, mas é aquele dia que é prazeroso. Então, que a gente também possa vir estar aqui por prazer de estar aqui, todos nós. E não porque eu tenho a obrigação de estar aqui, mas é porque eu quero estar aqui. E nem porque eu estou aqui para me melhorar de uma doença, de algo, mas eu estou aqui porque eu quero ser um ser humano melhor, porque eu quero me transformar enquanto pessoa, me conhecer e me transformar. A partir disso, automaticamente, eu serei um ser humano melhor, para mim mesmo e para a convivência com os demais. Então, que a gente possa exercitar isso no nosso dia a dia. E aí vem, mas o que é beneficência, né? Vamos pensar um pouquinho? Será que a gente tem uma ideia do que seja isso? Se a gente for olhar lá no dicionário, diz assim, é ação do bem, da generosidade, do amor, da caridade. Então, na língua portuguesa, já fala lá da caridade, de ser generoso. É a prática do bem. Mas aí, na nossa doutrina, ela nos faz refletir que a beneficência é andar conforme a lei de Deus. A beneficência é andar tendo o Evangelho segundo o Espiritismo como guia e a prática deste Evangelho, sentir esse Evangelho, meditar e muito mais do que conhecer, refletir e aplicar no nosso dia a dia o Evangelho. Então, aplicar lá o Sermão do Monte. Então, trabalhar isso. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, ela diz assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade que Jesus entendia? Então, porque a gente está vendo lá que na questão da língua portuguesa, na etimologia da origem da palavra, a gente tem lá que beneficência significa caridade. E trabalhando a caridade na perspectiva do Livro dos Espíritos, a gente vai ter que benevolência para com todos, a caridade vai nos dizer,
indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí eu fiz um trocadilho de beneficência com benevolência. Então, beneficência, a gente pensa em generosidade, em amor, em caridade, em atuar conforme as leis de Deus. Eu diria que estamos no momento de beneficência. A gente vem aqui, às vezes se questiona, somos seres imperfeitos, fazemos o melhor no dia, outro dia fraquejamos um pouquinho, e aí vamos evoluindo de acordo com a lei do progresso. E quando a gente é benevolente, é muito mais do que ser beneficente. A gente já faz isso como Jesus fazia, de bom coração, sem olhar quem, observando, sem obstáculos. É uma entrega, uma entrega perfeita àquilo que se está fazendo. Então, é uma benevolência para com todos. Indulgência. Então, nós devemos ser indulgentes para com as faltas alheias e um pouco mais reflexivos para com as nossas, para que possamos, através do autoconhecimento, ir trabalhando as nossas faltas. Então, indulgência para com o erro do outro. O outro é meu irmão, então ele cometeu esse erro, talvez nesse momento esteja num momento difícil e que necessita de um apoio, de um acolhimento, de um carinho, de uma palavra amiga, de uma escuta. Mas vamos, nós, entre nós, trabalhar essa questão da indulgência com um pouco mais de reflexão. Então, essa benevolência é aquela caridade que ela é 100% desinteressada. É aquela caridade que já está num outro patamar. É a caridade relacionada muito mais a Jesus, que olhava numa perspectiva de fraternidade, de amor acima de tudo, numa perspectiva de não olhar a quem e amar os todos indistintamente. Que a gente ainda está nessa, será que eu posso fazer isso com fulano? Porque fulano me fez isso. Então, nós estamos mais desenvolvendo a nossa beneficência do que a nossa benevolência. Então, devemos ir observando devagarzinho, porque aqui estamos numa escola para que a gente possa, então, ir desenvolvendo. E essa benevolência pode acompanhar a beneficência. A gente pode ir caminhando devagarzinho, se observando, para que na própria lei do progresso, como fala o livro dos Espíritos, a gente venha devagarzinho, né, acompanhando beneficência, benevolência e se observando. Mas sempre deve ter por objetivo ir muito além dela, porque a verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Então, que a gente possa ir observando nas nossas atitudes, nas nossas reflexões cotidianas, para ir desenvolvendo cada vez mais a benevolência e aperfeiçoando a beneficência. E aí a gente chega lá a um patamar maior, tá? E vai desenvolvendo. E aí a gente traz Chico, que lá no livro O Dinheiro, ele nos diz assim: a beneficência e a caridade, que são irmãs que trabalham juntas, e a beneficência ela sempre alivia a provação, alivia as dores. A caridade extingue o mal. A beneficência auxilia. Auxilia, em alguns momentos questiona, em outros não, mas a benevolência ela sempre não questiona, ela vai auxiliar sem olhar a quem. A caridade vai solucionar. Distribuirá as mancheias, algo do ouro que se derrama da bolsa. Entretanto, se nesse algo não puseres a luz do teu amor, em forma de respeito e carinho, ante as chagas do semelhante, não terás construído nele a compreensão que o fará reconciliar-se consigo próprio. Então, o que é que Chico está nos dizendo aí? Emmanuel, através de Chico, está nos dizendo que a gente pode distribuir o nosso dinheiro, os bens materiais, mas que a gente também faça isso com a luz do amor. Porque a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, e muitas vezes a gente, não, vou fazer caridade, aí distribui, mas você não sabe nem a quem você fez, você doa e não faz uma reflexão. Realmente você doa por amor,
por estar desenvolvendo essa beneficência, ou simplesmente porque você tem um excesso e você quer doar. Existe uma atitude reflexiva da sua parte, por exemplo, estamos entrando, como o Ricardo falou, no período natalino. Então, as famílias têm um hábito, ao final do ano, de fazer aquela geral limpeza. Será que quando eu estou limpando o meu guarda-roupa, retirando aquelas peças que eu não desejo mais, ou algo que eu tenho em casa, eu realmente estou doando aquilo de coração? Eu estou separando coisas que realmente servem para o outro? Ou somente estou doando por doar? E a minha separação é aquilo só do que me convém, né? Porque eu tenho que pensar que aquilo que eu estou doando vai servir para o outro também. E que eu possa fazer esse exercício, porque às vezes as pessoas doam coisas que são inaproveitáveis. Então, dessa forma, cabe uma reflexão. Eu usaria? Ainda posso usar? Então, eu estou doando por amor, porque eu quero fazer aquilo que se chama a luz do teu amor, em forma de respeito e carinho para com o outro. Não é porque alguém é mais necessitado do que eu vou doar algo que há. Não, isso aqui eu vou doar de qualquer jeito. Então, a gente deve lavar, organizar, limpar, se precisar de uma costura de algo, se for uma coisa, uma roupa, organizar antes de fazer isso. Porque o outro, ele necessita do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa compreensão, e ele merece tanto carinho e tanto amor quanto a gente merece. Somos todos iguais. Então, que a gente até na hora de fazer a nossa seleção, está chegando a época de fazer a seleção, o bazar está aqui embaixo, a gente precisa de doações, entendeu? Que a gente possa fazer essa doação sincera, de amor, e traga roupas que realmente possam ser roupas, utensílios, que outras pessoas possam utilizar. Então, dessa forma, você vai fazendo o quê? Você reconcilia-se consigo próprio. É o seu bem-estar, é o seu ato de fazer isso. Oferecerás à tua inteligência preciosos recursos aos que se desesperam na ignorância, mas não se furtas a lição, a bênção da simpatia. Não estenderás ao companheiro que o sofrimento enceguece, a claridade precisa. Então, que a gente também possa ofertar a palavra amiga, um momento de consolo, uma leitura edificante, e tenha paciência de explicar ao outrem, de entender que talvez naquele momento a pessoa esteja passando por uma dificuldade de entendimento, de equilíbrio, para entender aquele momento, e a gente possa repetir, dialogar e até facilitar a compreensão desse texto ou daquilo que a gente se predispõe a fazer. Aqueles irmãos que aqui vêm na Casa Espírita, no nosso caso, pela manhã, fazer uma leitura, uma exposição, ou estejam aqui no curso à noite, tem alguém que não entendeu e eu entendi um pouco mais, então o que eu posso fazer? Sentar ao lado, dialogar, explicar, então assim, facilitar, trabalhar juntamente com o mediador para que todos possam ter o objetivo maior. Qual é esse objetivo? A claridade. A claridade precisa da lição do Evangelho, daquilo que realmente a gente se propõe a adquirir. E que a gente não faça isso só para nós, porque é muito bonito a gente aprender a usar para a gente, e aí? E o outro? Nós estamos em sociedade. Nós temos lá nesse livrinho aqui maravilhoso, quem não tem, cadê Lúcia? Já vou fazer a propaganda, viu? Livro dos Espíritos, e aí esse aqui é muito bom, porque é perguntas e respostas. Então aí a gente tem todas as questões comentadas, então a livraria está ali, ó. Final de ano, quem quiser adquirir um bom presente, já vai comprar o Livro dos Espíritos, não é, seu Edson? E aí que façam isso de uma forma esclarecedora, com claridade, ajudando ao outro, para que ele também possa se trabalhar. E aí Chico continua: não é a dádiva de tua abastança ou o valor da tua cultura que importam no serviço de elevação e aprimoramento da paisagem que te rodeia. Então, não é quanto eu tenho de cultura, de entendimento, o que é que me distancia do outro, não. A gente tem que ser o mais simples possível, trabalhar as lições, entender, para que o outro
não haja distância de mim para o outro no entendimento da palavra do Evangelho, de praticar este Evangelho. É o modo com que passas a exprimi-lo. Então, é como a gente exprime isso. Exprime no nosso dia a dia e nas nossas atitudes. Eu costumo sempre falar isso. Então, às vezes, a gente quer dar o exemplo aos filhos de algo e a gente não pratica isso. Hoje de manhã eu estava refletindo, olha, ser espírita não é fácil não, viu? Porque se a gente reflete, medita o Evangelho e leva ele a sério, né, seu Edson? A gente tem que praticar no dia a dia. E muitas vezes a gente, vê no caminho, na própria família, se eu ensino, eu falo isso, eu tenho que ensinar meu filho, eu tenho que seguir exatamente isso. Os meus valores têm que ser condizentes com aquilo que o Evangelho prega. Eu não posso aprender, saber e burlar, porque aí eu não estou sentindo, meditando e vivendo esse Evangelho. Então, isso é autorreflexão. A veneranda fala que é autoconhecimento. Joana de Ângeles, nas suas obras da série psicológica, ela fala sobre isso. Você vai se autodescobrindo e vai vendo, eu sabotei tal coisa, então não poderia ser por aí. Aí entra o auto-perdão. Eu fiz isso hoje, mas amanhã eu vou procurar melhorar e já vou agir diferente. Por quê? Porque eu já tenho consciência. Se eu tenho consciência, eu já tenho que subir um degrau na minha escala, na minha escolinha reencarnatória, para fazer o melhor. Porque às vezes você fala, mas está lá na fila do banco e você acha uma oportunidade, então eu vou burlar a fila do banco. Não, você tem que esperar a fila igual a todo mundo e a sua vez. Então, Chico também nos diz, é o modo com que passa a exprimi-los, cedendo de ti mesmo, naquilo que o Senhor te emprestou para distribuir. Tudo que temos é empréstimo. As nossas capacidades nos foram emprestadas, foram os acordos que a nós foram feitos. Então, a gente tem isso de empréstimo. Porquanto a atitude é o fator de fixação desse ou daquele sentimento no vasto caminho humano. Então, as atitudes que temos vai nos revelar, vai dizer exatamente como é que a gente está vendo esse Evangelho. Vale mais o exemplo vivo de compaixão que a frase adornada de exaltação, a virtude pronunciada tão somente com a boca. Então, fala algo, mas você não coloca isso em prática. É exatamente isso que Chico está nos dizendo aí. Vale muito mais a compaixão do exemplo no dia a dia do que simplesmente a frase adornada de exaltação. E aparece com mais beleza o gesto de fraternidade que é esmola reconfortante, susceptível de ser espalhada por ti, simplesmente com o esforço mecânico do braço. Então, alguém pede algo, eu respondo mal, tome aqui e me deixe. Então, não valeu nada essa sua atitude. Você está vendo ali um irmão, um ser que merece fraternidade, dignidade, compaixão, beneficência, e você simplesmente deu um dinheiro, ou quis se livrar dele naquele momento, né? Como muitas vezes a gente faz aí, estou me colocando também, viu, gente, no nosso dia a dia. Nas nossas tarefas cotidianas, na sociedade contemporânea tão apressada. Isso porque todos precisamos de renovação interior para acesso aos tesouros do Espírito e fazendo o bem com o impulso de nossas próprias almas. Valorizaremos a palavra com que venhamos a emiti-la, edificando a vida em nós e junto de nós, com o próximo e conosco, realizando sempre o melhor. Emmanuel. Então, desta forma, a gente valoriza a palavra que a gente está colocando, exercitando, edificando a vida em nós mesmos, no nosso sentimento, na nossa reflexão. É aquele sentimento de, ai, que coisa boa. Pronto. Isso é o suficiente, com o próximo e conosco. E aí vem o que meu amigo trouxe aqui, que eu preparei, e mais uma vez vocês vão ter que ouvir. Por quê? Porque a gente precisava refletir um pouco mais. Ele trouxe na entrada, na casa dele, ele pensou na mediação, e eu, no meu recinto, também pensei uma coisa igual. É porque nós todos estamos precisando ouvir, né? Eu costumo dizer isso, quando cai muitas vezes uma lição para mim, eu digo, minha filha, vamos refletir aqui, porque deve ser que a gente está precisando aprender
aprender alguma coisa aqui. E aí Maria Dolores nos diz lá, em Alguém Convida, né? O poema já diz, é um convite, a fim de não descermos, alma boa, a considerações frias ou cegas, lembra do culto da beneficência. O tesouro de bênçãos que carrega, usando as mãos tão ágeis quanto livres, sem quaisquer embaraços. Pensa na aprovação dos companheiros que caminham sem braços. Então lembra que a gente tem mãos, que a gente pode ajudar uma pessoa a estender uma mão, um braço amigo. Quantos companheiros não têm as mãos, né? Em contemplando o céu, estrelas, flores, sem notar que a visão é um dom de luz que levas, fita os irmãos que trazem sobre os olhos 2 vendas de trevas. Podemos chegar aqui, andar, observar a tela, dialogar, usar assim um adesivozinho quando a gente chega assim numa idade que precisa, mas nada demais. Por que blasfemar se a gente tem essa oportunidade enquanto milhares de irmãos não conseguem enxergar e ver o sol? Manejando a palavra que te exprime e que aprendes tanto quanto estudas, medita na extensão de outras vozes, inibidas ou mudas. Então, que a nossa palavra possa ser de amor, de carinho, de fraternidade, para que a gente medite na palavra que a gente vai dizer ao companheiro. E o corpo fala, gente. Eu costumo falar muito isso e aprendi isso, e estou relendo esse livro tão importante. A forma que eu falo, que eu me dirijo, que eu expresso, diz quem eu sou. Então, muitas vezes, a gente tenta até dizer algo de uma forma mais amena, mas a forma que a gente se dirige, o corpo diz, é agressivo. E eu não estou dando a devida atenção. Isso é muito comum. E a gente precisa se notar e perceber. Porque, às vezes, não sai na fala, mas o gesto, o olhar, a maneira de fazer, a intencionalidade a gente observa e vê na expressão do outro. E nessa vida cotidiana, o quanto é difícil a gente observar isso, né? Perceber que a gente está sendo um pouco mais agressivo, um pouco mais irritado na forma que a gente se manifesta. Ante os seres queridos que te ofertam amor e que estimas amar, anota, coração, os que varam a vida, sem um pouso por lá. Envolvendo um conforto um filho amado, que recolhes por laço predileto, reflete nos pequenos desprezados, que padecem na rua e carecem de afeto. Então, que a gente reflita, né, no carinho que a gente está dando. Quantas pessoas têm os seus filhos que carecem de afeto, de amor, de compreensão, estão pelas ruas. Enquanto a fé te embaraça e abençoa a alegria, lutes de estrada a estrada, muito embora encontres tanta gente arrasada de angústia, tanta gente que chora. Esse é um lindo poema, que a gente possa, então, refletir e seguir a estrada, se trabalhando, percebendo, para que a gente, dentro de tanta gente cheio de angústia, tem esse momento de se prestar atenção, se observar o outro que está no nosso lado, seja aqui na casa espírita, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, e fazer esse partilhamento. E aí eu trago que, dentro disso, refletindo, esse capítulo nos chama a atenção das 3 obras da justiça, que é a dádiva de dar, a caridade material, tá? A dádiva do perdão, de trabalhar a caridade moral, o perdão das ofensas, e a dádiva da oração, no momento que a gente não pode acolher o outro, que o outro se encontra em sofrimento, que o outro se encontra em um momento reflexivo, que a melhor coisa que a gente pode fazer ao outro, eu aprendi muito isso, naquele momento é um pouco de distanciamento para que o outro possa sentir o que naquele momento ele precisa sentir, mas que você esteja em vibração, em conexão com aquele ser. E que você possa ali estar em oração, conectado para ajudá-lo naquele momento. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 873. O progresso moral desenvolve um homem um sentimento de justiça. E esse sentimento de justiça está ligado à caridade moral, à caridade material, à oração
e que está extremamente ligado ao perdão das ofensas. Então, perdão é absolver, desculpar. É o que lá na FEB tem uma parte da revista que fala uma concessão infinita de 70 vezes 7. Quem vai conseguir aqui fazer essa conta? 70 vezes 7 perdoar. De oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimindo do mal. Então, é perdoar sempre e seguir. O perdão é o melhor remédio. Não sentir o ofensor como inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. E aí você vê que quando o outro lhe atinge, lhe diz algo, como é bom quando a gente olha e diz assim, está em sofrimento, eu vou orar, vou ajudar. Porque essa flecha que me foi atingida diz que aquela pessoa precisa de mim no sentido do perdão. Não olhar como um inimigo, não olhar como alguém, porque aí a gente sofre duas vezes. Sofre pela palavra dita e sofre porque a gente fica se angustiando e muitas vezes querendo levar de volta aquela situação. E na questão 332 do Consolador de lá, perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Nas mais expressivas lições de Jesus não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores do inferno mitológico. Como a gente pensava, né? Fomos criados entre o bem e o mal. Alguns fazem o bem e outros fazem o mal. Na realidade, todos nós fazemos o bem e fazemos o mal também, dependendo da circunstância em que somos envolvidos e naquele momento como estamos, né? Todos nós, quando a gente passa a reconhecer isso, que o mal e o bem vivem dentro de nós, fica bem mais fácil a gente perceber que o Jesus e o leãozinho, o lobinho, está lá junto e que a gente precisa se trabalhar, né? Chico já dizia, a caridade é um dispositivo divino que interfere no mecanismo da lei de causa e efeito, mobilizando-a em nosso benefício. Um simples gesto de solidariedade vale muito mais que muitas preces ditas, aquelas preces, Pai que estás no céu, e aí vai. Mas essa prece foi reflexiva? Ela realmente veio do coração? Ela foi trabalhada? E aí o nosso Divaldo diz lá, importante passo para a evolução é o perdão. Perdoar não significa esquecer, mas significa não querer revidar. Significa ir em frente. Isso é um treinamento. É um treinamento mental que a gente tem que fazer todo dia. É a nossa estratégia de libertação. É fácil? Não. Muito difícil. Mas quando a gente já começa a perceber, é como o Chico fala do famoso copo com água. Alguém lhe diz algo e aí você tende a responder na mesma moeda. Como é bom quando você consegue beber a água antes. Porque é aí que você respira e a reação não é a mesma. Que a famosa lei de ação e reação. Dá um tempo, a água calma, você pensa, reflete e resolve responder de outra forma. É uma atitude, um jeito de se colocar na vida, segundo Alberto Almeida. É uma condição para mantermos a nossa integridade psíquica. Em tempos que falamos tanto de saúde mental, Haroldo nos diz que é uma condição para a gente ter a sanidade psíquica, porque hoje, nesse mundo contemporâneo de vai e volta, discussão, pam, 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 e aí a gente nem percebe o que está acontecendo ali no nosso dia a dia. E também no Consolador, na questão 338, ele diz, por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Porque a Terra é um plano de experiências, é uma escola, como nós costumamos dizer aqui. E resgates, por vezes, bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. E nós não podemos esquecer que a gente também não sabe quantas vezes a gente errou em outras encarnações com as mesmas pessoas ou com outras pessoas. Partindo desse pressuposto, a gente tem que trabalhar o perdão para com o outro e o auto-perdão para com nós mesmos.
tão importante, não sermos tão severos conosco, observarmos também, através do autoconhecimento, as nossas falhas e, a partir disso, trabalhar o auto-perdão. Está lá no livro Os Prazeres da Alma. Então, o auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor que é possível hoje, dentro do entendimento que eu tenho hoje, dentro da minha perspectiva de hoje. Abandonar as mágoas do passado, curar as dores do presente e, ao mesmo tempo, legitimar nossos projetos de vida para o futuro, impulsionando sempre o melhor, através da aplicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é pouco dizer, tomara que um dia a gente possa, em cada salinha, botar aqui uma placa e dizer assim: siga o Evangelho. Porque quando a gente faz isso, a gente vai dando uma forcinha, né, seu Edson, para ver se todo mundo vai lá e vai seguindo o Evangelho. E com isso fica mais fácil a nossa reflexão no nosso dia a dia e a observância das questões básicas que estão envolvidas. E aí eu trouxe algumas coisas para a gente refletir. Nós estamos em sociedade, vivemos em sociedade. Com isso a gente precisa pensar: como é que a gente exerce, porque a gente está no nível, pela leitura que eu fiz, de beneficência, não estamos ainda na benevolência, essa beneficência na sociedade, no dia a dia, no trabalho, com os amigos, aqui na casa espírita, na rua, na sociedade de uma maneira geral. Então, é a virtude de fazer benefícios a quem necessita, como exercício diário, no lar, expandindo-se para fora dele, com os vizinhos, os colegas de trabalho, os estranhos, aqueles que nos batem a porta que a gente nem sabe o porquê. É desenvolver amor ao próximo, sempre desenvolvendo o sentimento de fraternidade, enxergando que o outro é um irmão. Não é viver em função das demais pessoas. Não é isso. Mas é estar sempre aberto para perceber as necessidades dos outros e pronto a auxiliar quando isso é possível. Eu não estou em função de ninguém, mas se eu posso ter uma palavra, se eu posso desviar um caminho e dar uma carona, se eu posso fazer um simples gesto, que eu possa executar isso no meu dia a dia. Beneficência é uma obrigação dos homens em relação aos que passam por essas necessidades. Jesus já dizia: quando vestirdes desses pequenininhos, pensai que é a mim que fazeis. Então, a gente está fazendo a esses pequenininhos e está colaborando com o amor ao próximo, que é a lei de Jesus e do Evangelho. Mas como exercer isso em família? Eu gosto de cutucar a família, viu, gente? Que é onde a gente tem mais dificuldade, pelo menos eu. E aí, como a gente está estudando, né, amiga? Família. Aí eu vou pegando o Evangelho e sempre vai caindo alguma coisa relacionada à família. E aí eu fico pensando, mas tem que colocar a família na palestra, porque nos foi pedido a beneficência. Mas a beneficência está lá na sociedade, mas também está na família, naquele clãzinho que a gente vive ali, de onde a gente veio para se aprimorar, os espíritos que ali a gente encontrou. E aí, para fazer isso? O primeiro passo é buscar o autoconhecimento, porque aí a gente vai ver as nossas falhas, as nossas virtudes, como a veneranda nos fala. Diante dessas diversas interações, espíritos em graus de evolução diferentes, com quem convivemos diretamente, com quem realmente vamos ser o que somos, né? É impossível viver com a máscara 24 horas dentro desse ambiente familiar. Então, que a gente deve ter atenção, um zelo constante, tentando equilibrar essas relações familiares, percebendo aqueles pontos e tentando ver o que é que a gente pode diminuir para evitar os atritos, dando atenção à vida em família, detectando os pequenos desvios, os desvios de conduta, principalmente com os filhos, dando as devidas atenções, detectando as nossas lacunas e as lacunas do outro, sem cobranças, mas observando as coisas como elas são e os desgastes das relações cotidianas, acolhendo sempre com a ideia da escutar o outro, acolher, perceber o outro que está ali. Porque às vezes até a gente escuta o companheiro da rua, é mais fácil, mas dentro de casa a gente não consegue escutar, ouvir, prestar atenção.
pregando o Evangelho do Mestre Jesus. E considerando sempre que nunca é demais a gente lembrar os princípios espíritas, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, considerando a imortalidade da alma. Então, estamos em pleno processo de crescimento, né? Então, continuamos evoluindo em outras encarnações, estamos aqui pela lei de sociedade, para evoluir sempre. A comunicabilidade que existe entre os espíritos, então a gente tem que considerar isso, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. Então, que a gente sempre pense nisso e vá se trabalhando no nosso dia a dia, porque a família, ali estão espíritos que precisam resgatar. Ninguém encontrou com alguém, nasceu de um pai e de uma mãe à toa. A gente está ali fazendo aquele resgate, muitas vezes com muito amor, muitas vezes com alguns sentimentos de conflito, que precisam ser, vamos dizer, minimizados no nosso decorrer da nossa vida. E aí a gente traz lá, mais uma vez, São Vicente de Paulo, que nos diz: amar alguém quer dizer querer-lhes o bem. Amemos a Deus, meus irmãos, para que seja com a força dos nossos braços, com o suor do nosso rosto. Mesmo que seja com a força dos nossos braços, com o suor do nosso rosto. Ou seja, que a gente faça todo o esforço que é possível. É preciso passar do amor afetivo, o amor de afeto, um amor de contato, para um amor efetivo, um amor maior. Que é serviço dos pobres, assumindo com alegria, constância e amor. Ou seja, ali não adianta também a gente fazer só uma vez e esquecer do resto do ano. Vem Natal, todo mundo lembra, tem uma calamidade, a gente lembra, depois a gente esquece. Então, São Vicente nos chama para a constância das nossas ações, de acordo com aquilo que a gente vive, que está dentro de nós. Amai-vos uns aos outros, afirmando que a alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Nós iniciamos fazendo uma chamada de um convite de Maria Dolores e falando sobre as paixões, o egoísmo e o orgulho. E Vicente de Paula nos diz que a gente procure extirpar, diminuir a chaga do egoísmo do nosso coração, para que a gente possa ter um impulso da caridade e, consequentemente, a felicidade. E aí eu estava vendo um livro que fala que a felicidade não é possível nesse mundo. É possível, sim, quando depende da perspectiva que a gente olha essa felicidade. Se a gente olha que a felicidade vai ser aquela felicidade plena, sem desafios existenciais, com abundância material, com tudo que há de melhor, ela é impossível nesse mundo, creio eu, né? Nas minhas reflexões. Mas se a gente olhar a felicidade como o nascer do sol, os desafios como oportunidade de crescimento, e que a gente tem que galgar, esperançar, que é a diferença que existe entre ter esperança e esperançar. A gente tem que ter esperança, mas tem que esperançar todo dia. Trabalhar para conseguir. E trabalhar, não estou falando só na perspectiva material, é de autotransformação, é de autoiluminação, de reflexão interior. Isso é um trabalho interno que só a gente pode fazer. Ninguém muda o outro. A gente dá a mão, ajuda, faz a benevolência, mas quem ajuda o outro é ele próprio. Nós podemos dar a mão, mas que isso não. As pessoas por si só têm que ter dentro de si a perspectiva da transformação. E para concluir, eu trouxe João 15,5, que diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está comigo, quem está unido comigo e eu com eles, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada.
Então, sem Jesus não poderemos fazer nada. Trabalhando as suas instruções, trabalhando o Evangelho, daremos muitos frutos. Frutos maravilhosos. Primeiro para nós mesmos e depois para com a convivência com os outros. Você passa aí, Gene, rapidinho. É só um videozinho de Haroldo, rapidinho, falando da caridade. Palavras de caridade, Alta de Souza. Palavras de caridade, Alta de Souza. O apoio, a simpatia, uma oração apenas, carregada de fé na bondade divina, a bênção do sorriso, a página que ensina a vencer o amargor das lágrimas terrenas, o minuto de paz, o auxílio que armazenas na supressão do mal, ao trabalho em surdina, o bilhete fraterno, uma flor pequenina, o socorro, a brandura, as palavras serenas, a esmola, a roupa usada, o copo de água fria, o pão, o entendimento, um raio de alegria, um fio de esperança, a atitude sincera, da migalha mais pobre à dádiva mais rica, tudo aquilo que dás, a vida multiplica, nos tesouros de amor da glória que te espera. Nada. Muito obrigado, Valéria, pela forma tão transparente e didática com que você falou da beneficência, da benevolência, como a gente pode fazer isso no dia a dia, inclusive fazer isso para a gente mesmo, né? A gente precisa estar o tempo todo se analisando, fazendo essas reflexões para que a gente possa se conhecer mais, para estar mais preparado para poder ajudar os outros. A gente precisa se autoajudar para a gente poder ajudar os outros. Porque se a gente não fizer essa autoanálise, essa avaliação, tudo que a gente fizer pode soar superficial, forçado, né? Então a gente precisa realmente fazer essa autoavaliação. Então, eu queria sortear o livro que está aqui, né? Eu já ia sortear o seu também, tá? A Missão do Homem Inteligente na Terra, de Lívia Pereira dos Santos, pelo Espírito de Jacó. Quem é que pode dizer um número? O número de 1 a 39, seu Alberto. Um número de 1 a 39. Tem aqui 22. Quem é o número 22 aí? Sim, senhora. Estou esperando. Quem? Laureni. O número 22, ninguém sabe quem é o número 22, não? Quem? Lorenzo. É que vocês veem que eu passo para corrigir a prova dos meus alunos. Tá vendo? Hoje eles estavam... Eles não conseguiam ler as provas deles. Parabéns, felicidades aí, tudo de bom, boa leitura. Vamos aos avisos, Gene? Então, agora dia 27 de novembro, Diálogos Espíritas, o Evangelho de Lucas, na continuidade do mês do Novembro Azul, né?
E aí, Cris Mascarenhas vai fazer essa programação online e Valéria vai ser a mediadora. Já no dia 29/11, agora sexta-feira, o Evangelho do Lar, com Isabel Patrício como convidada, para falar também sobre a vida do Evangelho de Lucas, e uma mediadora que eu conheço razoavelmente bem, a senhora Isabela de Matos. O Natal Solidário do Rotary Club, aí tem o Pix 13.459.342/16, para fazer a doação de alimentos não perecíveis, ou faça esse Pix aí, né? A gente falou de caridade algumas semanas atrás, uma forma moderna de você fazer caridade é fazer um Pix. No dia D aí. E o senhor Edson queria dar um... Quer falar mais alguma coisa? Venha, por favor. O senhor se sinta à vontade. Viu? É isso. Legal. Gente, é o seguinte, esse programa, a campanha do Natal Solidário, ele tem 29 anos já, né? Um programa iniciado pela Rádio Andaiá, né? Com participação da Rádio Clube, Rádio Recôncavo, o Rotary Clube também, né? Então, é um movimento que já está consagrado na sociedade, né? São Tom Jesus. E há uma participação, né? Não só desses meios de comunicação, mas também de diversos clubes de serviço e de instituições religiosas. Já tem mais ou menos uns 20 anos que nós participamos, né? Quando nós fomos convidados pela Rádio Andaiá para participar, eles acompanham aqui o nosso trabalho e valorizam e nos convidaram para participar também dessa campanha. E desde então nós estamos todo ano participando, dando a nossa contribuição na arrecadação de alimentos, roupas, né? Sapatos e brinquedos, né? Para distribuirmos com as pessoas carentes, com as crianças carentes. Então, o dia D, né, que é o último dia, o dia D, o dia 8/12, é justamente o dia em que nós vamos de casa em casa pedindo o alimento que a pessoa puder contribuir, né? Então, a cidade é dividida em regiões, né? E as instituições que participam, como maçonaria, né? Instituto Amigas do Peito, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, são várias instituições da cidade que participam. Então, essas diversas áreas são distribuídas com essas instituições. No caso nosso aqui, nós também participamos, estamos na coordenação dos trabalhos e já há alguns anos a nossa área é ali na Rua da Linha, vocês conhecem, né? Rua da Linha e o bairro do Amparo. Nós saímos do 14º Batalhão da Polícia Militar e percorremos a Rua da Linha, o bairro do Amparo, ali a Rua 13, o Beco do Boi, chama Beco do Boi, não sei o nome oficial não. Ali a gente passa pela Colégio Estadual, pegamos uma parte da Maria Preta do Alto Santo Antônio, Alto Sobradinho, e nos recolhemos no Rotary Club, aqui perto da ABB, que é o Clube do Banco do Brasil. Então, a nossa parte é isso aí, mas todas essas instituições percorrem toda a cidade. Então, nesse dia D, 8/12, nós sempre pedimos pessoas que possam colaborar conosco, quem puder sair conosco, né, batendo de casa em casa, pedindo, né, o alimento, a gente agradece, né? Porque, em geral, a nossa área social aqui convoca as mães, nossas mães assistidas para participarem. Elas vão, né? Porque tem que ter muita gente, porque senão não tem como você pegar todas as casas, né? Nós precisamos também de carro de som. Se alguém aqui tem um carro de som, nós pedimos que nos ajudem, né? Faça essa caridade. A gasolina... O programa paga, a campanha paga a gasolina, né? A gente não paga o honorário, mas a gasolina do dono do carro de som a gente paga. Ele sair, porque sem um carro de som não funciona. Porque o carro de som vai na frente,
né? Colocando uma musiquinha que todo mundo conhece, né? E chamando a atenção para as pessoas para esse programa. Então, se tiver alguém aqui que tenha carro de som, pode me procurar a Dona Lúcia ali, para poder nos ajudar nesse dia, no dia 8 de dezembro. A gente sai do 14º Batalhão da Polícia Militar, às 8 horas, em ponto, estamos percorrendo esse itinerário, né? O dia 8 é o dia D, é o dia final. Mas antes, né? Antes a gente já estamos trabalhando, inclusive, né? Já estamos pedindo alimentos. Então, pessoas que têm empresas, né? O comércio, que queiram doar, né? Aqui o Pititinga é um ponto de coleta, né? É aqui o Pititinga, que fica no centro da cidade, e também no Rotary Club. São 2 pontos de coleta. Então nós temos pessoas aqui de plantão, toda a tarde, que é sempre pela tarde, para entregar. Temos sempre alguém de plantão aqui para receber. E quem puder vocês trazerem, né? Nós agradeceremos. Né? Quem tem comércio ou conhece algum dono de mercado, vamos pedir, né? Vamos fazer essa caridade. É uma vez agora em dezembro, né? Muito embora, você sabe, nossa casa aqui é Natal Solidário o ano todo. É de janeiro a dezembro, que a gente trabalha aqui. Nós temos hoje em torno de 120 mães, que essa casa ajuda mensalmente. Toda terça-feira temos um trabalho aqui na casa. E uma vez por mês, o pessoal da área social aí se vira para conseguir uma cestinha, né? Para doar para essas mães, que não está fácil, não está fácil. O nosso bazar ajuda muito, né? Tem pessoas da comunidade que doam cestas básicas, né? Antigamente, antes do Covid, muitas pessoas que frequentavam aqui a casa doavam também cestas básicas. Mas depois do Covid, parece que a coisa apertou mais ainda, que raramente alguém que frequenta aqui a casa tem doado, né? Tem doado, e isso está fazendo uma falta enorme, né? Não para nós, evidentemente, mas para essas mães e seus filhinhos que precisam desse alimento, né? Porque, por incrível que pareça, ainda tem muita gente passando fome, literalmente. Não tem o que comer. Não tem o que comer. Não é comer um punhadinho de farinha, não. Com café, não. Não tem o que comer. Então, um pouquinho que a gente consiga, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, já ameniza um pouquinho. Ameniza um pouquinho. E não vai deixar ninguém nem mais pobre, nem mais rico, né, gente? É sempre bom. Nós tínhamos uma caixinha ali, que a gente pede que as pessoas tragam 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, coloca ali na caixinha, né? Vem para a palestra, vem para o tratamento. É uma caridade que a gente faz, né? Seguindo, inclusive, o pedido de Jesus, né? Lá em Mateus 25. Quando eu tive fome e tu me deste de comer, a nossa irmã Valéria acabou de abordar aqui. Né? Quando deste a um desses pequeninos, era a mim que davas. Né? E é isso mesmo. Né? Então, nós estamos pedindo a vocês, por favor, né? Ajudem. Nós estamos nessa campanha há uns 20 anos. Nós participamos por 2 motivos fundamentais. Né? Além da doação do alimento. Porque é uma grande oportunidade de nós divulgarmos o espiritismo na comunidade. Porque tem muitas pessoas que não conhecem o espiritismo ou conhecem de uma forma distorcida, né? Então, quando a gente participa desses trabalhos, vamos verificar que nós também somos uma religião cristã. Então, um objetivo é esse, que a gente se dedica com afinco, todo ano, para divulgar a nossa doutrina. Outro objetivo também é para ensinar as pessoas a compartilhar, né? Porque eu sempre falo nas reuniões do pessoal, gente, essa campanha não tem só 2 grandes vantagens, não. Uma é do alimento, mas tem uma outra grande vantagem, que é a vantagem moral, que é ensinar as pessoas a compartilharem. É fundamental isso. Quem vai viver, quem vai reencarnar, quem está querendo reencarnar no mundo em regeneração, tem que ter essa virtude viva dentro de si, compartilhamento, a solidariedade. Quem não desenvolve isso, quem não estiver desenvolvido, não conseguirá reencarnar
na terra. Isso está escrito, se eu estou dizendo não, está escrito no livro A Gênese, no capítulo Os Tempos São Chegados, de Allan Kardec. São duas virtudes fundamentais, fraternidade e solidariedade. Nós temos que ter, são indispensáveis para quem quer reencarnar em um mundo em regeneração. Viu? Então, reforço aqui o pedido de vocês para nos acompanhar na caminhada no dia 8. Conhecer alguém que tem mercado, indústria, comércio, peçam uma doação, um fardo de farinha, um fardo de feijão, e tragam para aqui, né? Quem tiver carro de som, ou algum amigo que tenha carro de som também, nós precisamos de pelo menos 2 carros de som. Um para a Rua da Linha, né? E o outro para o bairro do Amparo. Depois a gente sobe aqui, Maria Preta e o Alto do Sobradinho, para a gente fechar. E também, quem tem carro de carroceria, que puder contribuir também nesse dia, porque a gente vai pegando e colocando no carro, né? Porque não pode botar no carro da gente, a gente abre o porta-mala, mas enche no instante. Então precisa que pessoas que têm carro de carroceria, que puderem colaborar conosco, vamos sair 8 horas lá do batalhão, né? E vamos seguir e vamos colocando as doações na carroceria, né? Entendeu, gente? Vai ser uma ajuda muito importante também, né? As pessoas que possam levar seu carrinho para poder nos ajudar a transportar esse alimento. Tá certo? Então divulguem isso, por favor, divulguem. Que ao fazermos isso, estamos divulgando a nossa doutrina, né? Estamos ensinando as pessoas a aprender o compartilhamento e estamos ajudando essas mães necessitadas, que uma boa parte disso que é arrecadado, né? A gente distribui com nossas mães aqui na casa, né? A gente traz para aqui, são divididas a quantidade de cestas, né? O Rotary faz tudo isso lá, já chegam aqui as cestas prontas. Tá bom, gente? Entenderam? Então vamos lá, vamos seguir juntos, né? Como diz o popular, tamo junto, né? Tamo junto, seu Edson. Vamos lá. Então, nesse momento, nós convidamos os irmãos e as irmãs passistas para se posicionarem para a realização do nosso passe. E, enquanto isso, a nossa irmã Valéria vem fazer a prece de encerramento. Aqueles que irão para a fluidoterapia permaneçam na sede da Sociedade Espírita José Pititinga, e uma boa noite para todas e todos. Queridos irmãos, vamos aquietar os nossos corações, a nossa mente, respirar profundamente, procurar colocar os pés no chão para facilitar a troca de energia com os nossos irmãos passistas, fechar os olhos, enxergar Jesus que está dentro de cada um de nós, fazer uma reflexão sobre o nosso dia, as nossas atitudes, orar inicialmente por nós mesmos, por nossos familiares, pedir que os espíritos mentores e protetores possam nos proteger. Pedir hoje de uma forma especial a equipe da casa, a equipe de Bezerra de Menezes, que faça uma visita espiritual ao médium Divaldo Franco, levando energias de paz, tranquilidade e de revitalização do seu fluido corpóreo, para que ele possa, mais uma vez, se recuperar da sua enfermidade física. Pai, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha o nosso coração sofrido, amargurado, enlutado, o teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se, Senhor, o teu mandamento, que não vacila nem erra,
nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos, Senhor, que façamos o mal, que possamos, antes de agir, ter atitudes reflexivas. Dai-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho. Dai-nos o pão espiritual, que é tão importante para a nossa evolução. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escalabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos sempre, Senhor, com tua mão amiga, que sempre está aí para nos auxiliar, e que possamos reconhecer a tua presença dentro de nós, a nos estender a mão, nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livrai a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja altar da caridade em qualquer religião, onde se faça a maior vontade do Senhor Jesus, que é a vontade do amor a si próprio e do amor ao próximo. Que assim seja, que a equipe da casa Bezerra de Menezes, José Petitinga, possa nos abençoar para que possamos ter uma semana de paz, de muito amor e de muita caridade. Uma boa noite. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar aqui e de mais uma vez executar o teu trabalho como a tua serva, que hei de ser. Amém.